Bom, a verdade é que eu confesso para vocês que quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, eu pensei em dezenas de coisas para fazer que pudesse prender a tua atenção. Edição de vídeo, de texto, de luz, de imagens, porque afinal de contas hoje está cada vez mais difícil da gente conseguir prestar atenção em algum conteúdo na internet, principalmente um conteúdo que é um pouquinho mais longo, talvez que vai te trazer algumas reflexões como esse vídeo aqui que eu gravei. Mas depois eu acabei desistindo, porque afinal de contas o assunto que eu trago aqui é para fazer uma reflexão com você sobre algo espiritual. E portanto, não existe técnica no mundo, nada que eu possa fazer que vá te convencer ou que vá tocar seu coração, a não ser obedecer a ordem de Deus, trazer conhecimento, trazer a mensagem e deixar que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. E esse é o objetivo desse vídeo. Eu vim compartilhar com você algumas reflexões ao longo de estudos que eu tenho feito há bastante tempo e que me ajudou muito na minha caminhada cristã. E eu espero de coração poder compartilhar esse conhecimento com você e que Deus haja na sua vida através desse vídeo, quem sabe te trazendo algum esclarecimento, algumas respostas, uma visão um pouco diferente. E hoje eu quero falar sobre o que é essencial, o que realmente importa para que nós consigamos acessar Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já enfrentou, tem enfrentado dificuldade de conseguir se aproximar de Deus. Aquele sentimento que nós temos de que a nossa comunhão com Deus, as nossas orações são ouvidas, a gente está com um relacionamento íntimo com Ele. É maravilhoso quando acontece, mas também tem pessoas que nunca se sentiram assim. E quando eu vejo algum vídeo na internet falando sobre Deus, algo interessante, e vou ler os comentários por curiosidade mesmo, eu vejo sempre essa questão das pessoas trazendo essa angústia por sentirem-se distantes de Deus e frustradas por não conseguirem se aproximar dele de uma maneira mais profunda, de maneira mais verdadeira. E eu trouxe algumas reflexões muito interessantes sobre como nós podemos fazer para nos sentirmos realmente próximos de Deus. E neste vídeo eu quero te trazer um ponto de vista muito interessante, que é do teólogo norueguês Ole Hellesby. Gente, não sei se eu pronunciei certo, tá? Esse nome que tá aparecendo aqui na tela. Só que ele é um teólogo que ele escreve algo muito interessante, falando sobre a nossa capacidade de sentir que estamos nos aproximando de Deus. Ele considerava a palavra desamparo, ou seja, se você quer se aproximar de Deus, se você quer ter um relacionamento mais firme com Ele, ele salientou que essa palavra, desamparo, ela é a porta de entrada, o ponto-chave. E por quê? Porque ele escreveu o seguinte: orar com palavras ou sem palavras, isso não faz diferença nenhuma para Deus, só para nós. E só quem está desamparado pode realmente orar. Você já se sentiu completamente desamparado ou desamparada? Porque sim, às vezes a gente não demonstra isso para as pessoas, mas só você, só eu, conheço dentro do meu coração aquele sentimento que talvez aos olhos dos outros esteja tudo bem, mas as suas emoções estão se sentindo sozinhas, desamparadas, sem saída, talvez sem nem entender por quê. E é difícil a gente conseguir reconhecer isso, é difícil nós lidarmos com isso, porque afinal de contas nós somos ensinados, treinados desde pequenos a buscar a independência. Quer ver? Pensa comigo. Praticamente desde o nascimento nós estamos desejando pela autoconfiança. Os adultos comemoram quando as crianças aprendem a fazer alguma coisa sozinha. Ir ao banheiro, se vestir, escovar os dentes, conseguir colocar o sapato, ir até a escola sozinha. Tudo isso é incentivado e celebrado. E quando a criança entra naquela fase que começa a insistir, que quer fazer tudo sozinha, secretamente os pais eles sentem orgulhosos porque percebem que o seu filhinho, que a sua filhinha está crescendo. Então, nos tornamos adultos e continuamos buscando a independência. Nós pagamos as nossas contas, moramos na nossa própria casa, tomamos as nossas próprias decisões. Queremos construir a nossa independência, a tal famosa independência financeira, para não depender de ninguém. E muitas vezes nós até desprezamos quem vive às custas da assistência social ou depende de caridade. Então, nós ficamos sistematicamente, o tempo todo, barrando o estado de coração, que é o que Deus mais deseja, que é o que ele disse para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Você percebe aqui que nós ficamos o tempo todo, desde crianças, nós somos ensinados a buscar a independência, a resolver as coisas sozinhos, a fazer as coisas do meu jeito, a elogiar quem se vira, quem resolve, sendo que de outro lado Deus está buscando, Ele está se aproximando, Ele quer acolher aqueles que reconhecem que são completamente dependentes, desamparados
incapazes, você percebe a inversão de propostas aqui? De um lado, buscamos essa força, mas para nos aproximar de Deus, nós precisamos estar exatamente o contrário e reconhecer nosso lugar no universo, percebendo que sem Deus, nada podemos fazer. Só que aí entra um ponto muito interessante, porque apesar desse discurso todo de independência, na verdade, nós estamos constantemente dependendo de outras pessoas. Eu lembro que na escola, quando eu comecei a aprender a ler, eu queria, logo formando ali as palavrinhas, eu já queria ler sozinha, né? Achar que eu já sabia montar todas as palavras. Mas a verdade é que se não fosse a ajuda de uma professora me orientando, eu não teria conseguido sozinha. Então, nessa ilusão que a gente vive de achar que nós somos completamente independentes, nós dependemos sim do serviço público para me fornecer energia elétrica, combustível, os fabricantes de veículo que providenciam meu transporte, os fazendeiros que me alimentam, pastores e líderes que me nutram espiritualmente, mas a oração, a busca verdadeira por Deus, ela me força a reconhecer o meu lugar e entender qual é a minha verdadeira condição. Nas palavras de Henry Nouwen, ele diz o seguinte: orar é caminhar na plena luz de Deus e dizer simplesmente, sem restrições, eu sou humano e tu és Deus. Olha a profundidade dessa frase. Reconhecer, não só repetir, mas reconhecer: Deus, vou me colocar no meu lugar correto aqui do universo. Eu sou humano e tu és Deus. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Toda a minha vida, minha existência, toda aquela minha independência que de maneira ilusória eu busco ou até acho ter, na verdade não passa de uma casca, porque estou completamente vazia, perdida, sozinha, sem esperanças e dependo desesperadamente da tua graça. Esse é o ponto principal, inicial, para você começar a criar um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, de você conseguir se aproximar dele. É difícil, porque como eu disse no início, as nossas barreiras estão todas preparadas para se proteger e muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer esse nosso estado. Mas para conseguirmos de fato acessar o grande Criador, soberano de todo o universo, que está muito além do meu entendimento, muito além da minha compreensão, o primeiro passo é reconhecer que estou desamparada. Reconhecer a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha pequenez, a minha ignorância mesmo, no sentido de não saber, do qual eu não entendo nada, não compreendo nada, estou aqui buscando um ser que é infinitamente maior que eu e estou numa condição submissa, reconhecendo que preciso e dependo desesperadamente de ti. Muitas vezes, até pela cultura que nós estamos vivendo, isso se torna difícil de reconhecer, né? O sucesso, a beleza, o status, os elogios, tudo isso é muito valorizado. Que a gente acaba esquecendo de se colocar diante de Deus numa postura de humildade, submissão e dependência. E não é de propósito, não. É sem perceber. Eu lembro quando eu estava fazendo esse estudo sobre oração, sobre me aproximar mais de Deus, eu comecei a analisar meu próprio comportamento e vi que realmente, muitas vezes, ao orar, eu não vinha com esse pensamento de reconhecimento e submissão e pedindo que realmente eu não sei de nada, não posso nada, não falo nada. Estou completamente aqui dependente, sem fingimento, sem tentar reconhecer ou fazer alguma coisa que eu não sou. E só então, ao tomar consciência disso e deixar de lado as minhas máscaras, minha armadura de proteção, é que realmente Deus começou a agir no meu coração. E até hoje é isso, né? Porque a nossa jornada cristã é uma caminhada. Nós precisamos estar sempre bebendo da fonte da água da vida. As culturas da antiga Grécia e Roma não prezavam pela humildade. Pelo contrário, eles admiravam os valores de realização pessoal e autoconfiança. E hoje a gente percebe que a moderna cultura de celebridades continua seguindo essa mesma lógica. Dirige os seus holofotes para o bilionário que tem prazer em demitir pessoas e enaltece supermodelos, influencers, jogadores, músicos, artistas e atletas cheios de si. Tem uma frase do teólogo Daniel Hauck que diz o seguinte: o problema humano básico é que cada um acredita que existe um Deus, que sou eu. Então, sermos criados dessa forma e crescermos neste mundo todo que incentiva a autossuficiência, fica um pouco confuso para a gente entender que com Deus
As regras são outras. A oração genuína, que é a nossa fonte de conexão direta com Deus, ela é em si uma declaração de dependência do Criador. Pedir ajuda está na raiz da oração. O próprio Pai Nosso, se você perceber, ele consiste num conjunto de pedidos. Por isso, se você quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, nós precisamos entender que, para acessar o médico dos médicos, talvez o melhor caminho seja justamente mostrar as minhas feridas, ser completamente aberta, verdadeira, humilde, vazia, desamparada diante do Criador. E o que é humildade perante Deus? Ter humildade não significa rastejar diante de Deus como oficiais da corte asiática que na presença do imperador costumam contorcer-se como vermes no chão. Significa que, em vez disso, diante da presença de Deus, eu tenho um verdadeiro vislumbre da minha real condição como ser humano no universo. Eu reconheço que existe um Deus e que não sou eu. Isso demonstra minha pequenez e, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus. E o abrir o coração a Deus, sem máscaras, sem fingimentos e num espírito de humildade, é reconhecer que você precisa dele. E muitas pessoas não conseguem hoje manter esse relacionamento, essa comunhão, porque ficam tentando se aproximar de Deus com uma autoimagem, tentando provar alguma coisa, tentando se mostrar do jeito que deveria ser e não do jeito que realmente é. Esse entendimento mudou tudo para mim, virou uma chave na minha cabeça. Porque por eu ter sido criada e por fazer parte dos meus valores e princípios, ser uma pessoa muito correta, que segue as leis, que segue as regras, que é obediente, que faz o certo porque é certo e que também é uma coisa muito boa, é uma das qualidades de caráter que eu tenho. Por outro lado, quando se trata de Deus, muitas vezes eu apresento essa versão da Thaís. Então eu vou orar e eu oro como eu acho que eu deveria ser e não como eu realmente estou. Então muitas vezes eu ia falar com Deus e tentava me expressar já me justificando, tentando abrir meu coração, quando na verdade meu pensamento nem estava ali. Vou conversar com Deus sobre o quanto que eu estou sofrendo porque estou sentindo ciúmes de alguém que está conseguindo um projeto no meu lugar, ou eu vou conversar com Deus sobre o meu relacionamento que não está nada legal, ou sobre os pensamentos impuros que tive, ou sobre aqueles programas de televisão que estou assistindo que não deveria, ou sobre... E assim são infinitas as possibilidades daquilo que você, na verdade, está sentindo, está pensando, mas não tem coragem de falar para Deus. Porque você acha que aquilo ali não deve ser dito, não deve ser explícito, porque muitas vezes você tem vergonha até de falar em voz alta, porque o seu pensamento fica, isso é errado, isso é feio. Aí imagina, a gente está se apresentando diante de Deus, Criador do universo, que conhece até os meus pensamentos, que a Bíblia diz que já me conhecia na formação, lá no útero da minha mãe, o Senhor já me acompanhava, e eu ainda acho que não posso me mostrar como eu sou completamente, porque isso não é legal. Então a gente carrega esse fardo e muitas vezes nós não expressamos para Deus aquilo que nós estamos sentindo. Eu li uma vez que dizia exatamente isso, sabe? Você vai orar e você está com o pensamento no trabalho. São muitas coisas que você está ali pensando. E fica difícil se concentrar. Então, porque orar, vamos ser sinceros, né? Não é uma tarefa fácil. Estar conversando com alguém em oração, que é alguém que não está te respondendo de maneira audível, além de toda a batalha espiritual que nós sabemos que temos, é um desafio. Então você vai orar, mas seus pensamentos estão completamente voltados para suas preocupações de trabalho, ou da sua família, ou das tarefas que você tem que realizar no dia seguinte. Então o que você faz? Você tenta controlar esses pensamentos e fica falando qualquer outra coisa ali com Deus. Mas a pergunta é a seguinte: por que de fato você não é sincero e fala para Deus aquilo que está na sua cabeça? Porque você trata Deus como se ele fosse um ser humano, você fala com Deus como se ele fosse igualzinho a mim e você. Por isso que, para acessar ao Senhor, nós precisamos estar numa condição de desamparados. Por quê? Porque no desamparo eu reconheço quem eu sou. Eu me coloco no meu lugar e eu trato Deus como de fato ele deve ser tratado, que é alguém muito superior a mim. E nós temos a tendência de tratar como alguém igual. E aí isso nos atrapalha nosso relacionamento. Porque um ser humano vai te julgar, um ser humano vai te criticar. Um ser humano, ele se incomoda das tuas repetições. Se eu pensar, gente, todas as vezes que eu vou orar com Deus e falar assim, Senhor, de novo tô aqui, eu vou repetir pela milésima vez a mesma coisa, é o mesmo problema, Senhor, é a mesma situação. Deus, eu vim fazer a mesma oração. Se eu fizesse isso para qualquer outro ser humano, já era. Essa pessoa ia dizer para mim, olha, Deus, tô cansada, segue a tua vida. De novo isso, Thaís. Então, muitas vezes isso me atrapalha, tem que fazer todo ali, tem que ir pela fé, porque peraí, estou colocando Deus no mesmo patamar que um ser humano, e Deus não é ser humano. Deus não se cansa de nós, Deus anseia pelos momentos que passamos
passamos juntos. Deus conhece cada pensamento que está passando ali na minha cabeça. Deus conhece cada sentimento muito melhor do que eu mesma. E expressar isso para Deus, conseguir sair do meu pedestal, da preservação da minha autoimagem e me colocar naquela posição de humildade e reconhecer que o Senhor, Criador e Soberano de todas as coisas, está ali porque Ele quer me ouvir, porque Ele quer conversar comigo e porque Ele deixou a oração como uma ferramenta que me conecta a Ele. Logo, agora sim começa a ser construído um relacionamento real, verdadeiro. Interessante que a gente se sente culpado, mas se a gente for para a Bíblia, eu não tenho os nomes aqui, existem vários céticos na Bíblia, que quando eles iam orar para Deus, eles fizeram orações de questionamentos, eles abriram seu coração, eles falavam aquilo que eles realmente estavam sentindo. Não existe argumento usado contra Deus hoje que já não tenha sido usado na Bíblia. Os livros como Abacuque, Salmos, Eclesiastes, Lamentações, o próprio Jó, todas essas passagens, elas expressam a angústia do deslocamento, a mágoa e a traição, a vida sem sentido, a sensação de que Deus não se importa ou sequer existe. Na Bíblia, gente, na Bíblia existem orações que trouxeram essas angústias, esses pensamentos. E aí quando eu e você a gente vai orar, a gente fica querendo fazer uma oração toda bonitinha ali. Eu tô falando aqui de oração no secreto, tô falando de intimidade, tô falando de relacionamento com Deus. Muitos de nós não conseguimos ter esse relacionamento, a gente não consegue se aprofundar na nossa conexão com Deus, porque nós temos essa barreira. A gente não se coloca no nosso lugar e não coloca Deus no lugar dele. Esse é o problema. Porque se eu me colocar no meu lugar de humildade, de submissão, de total dependência, de ser uma pessoa desamparada, eu vou conseguir abrir as portas do meu coração para que Deus entre, para que o Espírito Santo fale na minha vida. A Bíblia, a palavra do Senhor fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. A expressão todo o meu coração na Bíblia, ela não é só uma expressão bonitinha, não é só uma frase poética. Ela realmente quer dizer que quando você buscar o Senhor, sem máscaras, com o seu verdadeiro eu, com o seu verdadeiro coração, com a sua verdadeira entrega, não há filho que não vai encontrar o Senhor. Você entende o poder dessa promessa? Você consegue entender a profundidade que tem essa promessa? Busca-me, palavra de Deus que não é de homem, palavra de Deus que não muda, palavra de Deus que quando fala já está feito. Então ele está dando uma palavra onde ele fala que se você fizer isso aqui, não é ser, talvez, fez, pronto, a promessa está ali. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Qual que é a condição? Quando me buscares de todo o coração. Então, se você, assim como eu, muitas vezes já me senti distante do Senhor, já me senti desamparada, já me senti que as minhas orações não tinham efeito. Estava difícil demais de buscar Deus, que estava complicado demais de ouvir o Senhor, que parecia que a minha vida espiritual não via para frente. Começa pelo simples, pelo básico, pelo fácil. Reconhece que você depende única e exclusivamente de Deus, que toda a sua vida, sua existência, sua história depende do Criador. Busque ao Senhor e você vai encontrá-lo, porque não sou eu que estou falando, foi a boca dele que disse. Busque e me achará quando você me buscar de todo o coração. Eu espero que esse vídeo tenha chegado até você pela condução do Espírito Santo e que Deus use essas palavras para transformar tudo isso e conseguir acessar o seu pensamento, o seu coração, as suas emoções, a sua mente, e que através desta palavra aqui, dessa mensagem, você consiga orar nesse dia. Não importa desculpa, justificativo, sentimento, nada disso importa. Busque ao Senhor imediatamente, porque Ele quer ter um encontro com você. E você precisa desesperadamente da presença e da graça de Deus na sua vida. E já lembrando também que se Deus falar na sua mente o nome de alguma pessoa, compartilhe esse vídeo para que chegue até ela e esse conteúdo seja disseminado para a honra e glória de Deus. Um grande abraço, a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo.